No reino animal, a sobrevivência é uma questão de engenhosidade e adaptação. Entre as diversas estratégias que os animais desenvolveram para se proteger de predadores, uma das mais fascinantes é a capacidade de fingir estar morto, conhecida como tanatose. Essa tática de defesa envolve uma imobilidade completa, onde o animal simula a morte para confundir ou desinteressar seu predador. Ao longo dos anos, cientistas observaram diversos animais utilizando essa técnica com grande sucesso. Este roteiro explora 16 exemplos de animais que fingem estar mortos como estratégia de defesa e como essa adaptação aumenta suas chances de sobrevivência. O opossum é talvez o exemplo mais famoso de um animal que finge estar morto. Quando ameaçado, ele entra em um estado de imobilidade total, com a boca entreaberta, olhos vidrados e até um cheiro desagradável que emana de seu corpo, simulando decomposição. Essa estratégia desencoraja predadores que preferem presas frescas. O apogeu dessa técnica foi observado em confrontos com predadores maiores, como cães e raposas. A cobra rognose também é conhecida por sua habilidade dramática de fingir estar morta. Quando ameaçada, ela se vira de barriga para cima, se contorce e solta uma substância fétida. Além disso, suas pupilas dilatam, o que dá a impressão de que já foi atacada e está sem vida. O interessante é que, se virada novamente para o lado certo, a cobra se reposiciona para continuar morta. Muitos insetos, como o besouro tenebrionídeo, também empregam a tanatose para evitar predadores. Esses besouros se tornam completamente imóveis quando tocados, permanecendo inertes por vários minutos até que o perigo tenha passado. Esse comportamento os protege de pássaros e pequenos mamíferos que preferem presas vivas e reativas. O sapo desmaiado usa uma técnica intrigante. Ele infla o corpo para parecer maior e, se isso não funcionar, rapidamente desmaia e fica imóvel. Sua postura, com as patas para cima e o corpo mole, cria a ilusão de morte. Esse comportamento foi registrado em áreas com predadores como cobras e aves de rapina, que rapidamente perdem o interesse em presas mortas. O gambá, semelhante ao apossume, adota a tática de tanatose com uma precisão quase teatral. Ele exala um odor horrível e seu corpo relaxa completamente, criando uma ilusão convincente de morte. Essa defesa é tão eficaz que muitos predadores, ao se aproximarem, desistem da caça, acreditando que a carne já está em decomposição. Embora não seja comum em peixes, o peixe-balão usa uma variação da tanatose ao se inflar e, em situações extremas, ficar imóvel. Esse comportamento faz com que ele pareça muito maior do que realmente é, desencorajando predadores. Quando o peixe retorna ao estado normal, ele rapidamente volta à vida, retornando à sua aparência natural. Algumas aranhas, como a tarântula falsa, utilizam a tanatose para enganar predadores. Quando ameaçadas, elas param completamente seus movimentos, imitando um estado de morte. Esse comportamento foi observado em situações de risco com predadores maiores, como aves. A imobilidade da tarântula falsa desencoraja ataques, pois muitos predadores são atraídos por presas que se movem. Embora seja raro, algumas aves, como o pinta-roxo, fingem estar mortas quando capturadas por predadores. Ao ser agarrado, o pinta-roxo pode se tornar completamente imóvel, com as asas soltas ao lado do corpo e a cabeça pendurada. Predadores muitas vezes soltam o pássaro, que então aproveita a oportunidade para escapar rapidamente assim que é libertado. Os ratos de campo são conhecidos por sua estratégia de tanatose, imitando a morte quando caçados por predadores. O rato deita-se de costas, com o corpo mole, simulando uma morte natural. Isso confunde predadores como cobras e gatos selvagens, que frequentemente perdem o interesse, dando ao rato uma chance de fugir quando o perigo se afasta. No mundo dos insetos, as lagartas são mestres em simulação. Algumas lagartas adotam a tanatose como defesa primária, permanecendo completamente imóveis quando ameaçadas.
Esse comportamento, junto com suas cores que muitas vezes imitam galhos ou folhas mortas, oferece proteção adicional contra predadores que caçam pelo movimento ou pela aparência de frescor. Nos répteis, o tibum cristado adota a técnica de fingir estar morto quando se sente ameaçado. Este lagarto de pequeno porte se deita de lado, fica completamente rígido e exala um leve odor de decomposição. Essa defesa passiva muitas vezes desestimula predadores, como aves, que preferem presas que demonstram sinais de vida. A cobra ratadeira é outra serpente que usa a tanatose como forma de proteção. Quando ameaçada, ela se vira de costas e simula uma rigidez de morte, com a boca entreaberta e a língua para fora. Em muitos casos, essa demonstração dramática é suficiente para fazer predadores desistirem de atacá-la. O grilo subterrâneo, quando atacado por predadores, se imobiliza completamente. Esse comportamento faz com que ele se torne indetectável para aves e pequenos mamíferos que dependem do movimento para localizar suas presas. A imobilidade é uma forma eficaz de passar despercebido, já que muitos predadores ignoram completamente presas que não se movem. O coelho da floresta adota a tanatose como último recurso quando confrontado por raposas ou aves de rapina. Ao se deitar no chão, com as pernas esticadas e a cabeça voltada para o lado, o coelho simula uma morte súbita, o que muitas vezes faz o predador desviar sua atenção em busca de presas mais fáceis. Algumas espécies de louva-a-Deus usam a tanatose para evitar predadores, permanecendo imóveis por longos períodos. Esse comportamento foi observado principalmente em habitats onde a vegetação é densa, permitindo que o louva-a-Deus se misture ao ambiente e escape da percepção visual de seus predadores. O escaravelho tanatoso utiliza a imobilidade como principal defesa contra predadores. Ao ser perturbado, ele se joga de costas e permanece absolutamente imóvel, simulando uma morte convincente. Isso desestimula pássaros e pequenos mamíferos, que preferem presas mais ativas e rápidas. A tanatose é uma tática surpreendentemente eficaz utilizada por diversos animais para enganar predadores e aumentar suas chances de sobrevivência. Desde mamíferos até insetos, a capacidade de fingir a própria morte mostra como a natureza desenvolveu estratégias incríveis para a autopreservação. Esses comportamentos sublinham a engenhosidade da evolução e como, em muitos casos, a passividade e a imobilidade podem ser as melhores armas para enfrentar os perigos do mundo selvagem. Até a próxima!